Boa noite, queridos. Graça e paz. As crianças até 6 anos vão subir agora também lá para cima. Então, você que é criança, tem até 6 anos, você pode subir. Os pais podem levar ali as crianças. E eu convido vocês, que não são crianças, não vão subir, a ver comigo as suas Bíblias em Tito, no livro de Tito. A partir de semana passada, nós começamos a estudar o livro de Tito. Estávamos um tempo ali depois que terminamos o livro de Colossenses. E uma das razões pelo qual eu até disse na semana passada do porquê nós vamos estudar o livro de Tito é que, assim como as cartas ali do qual Paulo escreve para Timóteo, né, são cartas chamadas de Paulo, de Timóteo e Tito, são cartas chamadas de cartas pastorais, onde Paulo ele instrui os seus 2 discípulos, né, do qual ele deixou para cuidar de igrejas diferentes, em cidades diferentes. Paulo deixa Timóteo em Éfeso e Tito na ilha de Creta, com as responsabilidades de pôr em ordem, de colocar assim, situações necessárias dentro da igreja, uma vez que as pessoas ali estavam se convertendo, uma vez que as pessoas estavam crendo no Evangelho, agora estavam sendo conduzidas a um grupo da mesma fé. Paulo então escreve a estes irmãos, tanto a Timóteo quanto a Tito, sobre como faz para amadurecer esse grupo, né? Como colocar em ordem essa realidade de pessoas que estão se convertendo agora, se formaram ali um povo, um grupo, uma igreja, e aí Paulo escreve com este propósito. E nós precisamos, né, por mais que nós hoje já temos anos de igreja, alguns irmãos aqui têm mais anos de cristãos do que eu tenho de vida, e glória a Deus por isso, mas nós precisamos dessas verdades também. Uma vez que somos igreja, precisamos entender aquilo que a palavra de Deus deseja de nós como igreja, porque facilmente somos capazes de nos esquecermos delas e nos desviarmos dessas verdades. E neste sentido, então, nós compreendemos que o que é de fato um cristianismo maduro, o que Deus deseja de mim, não só como igreja, mas de mim individualmente, como pessoa, no sentido de que como eu vivo a partir do momento em que eu entendi o que é o Evangelho. O livro de Tito vai tratar isso, principalmente a partir do capítulo 2, quando ele fala sobre a realidade especificamente ali de alguns grupos específicos do qual Tito deveria ensinar. E hoje, especificamente, a gente vai ficar num versículo que eu gostaria de introduzir aquilo que a gente vai conversar nas próximas semanas, pensando especificamente sobre o papel dos presbíteros, que é aquilo que ele vai dizer para a gente no versículo 5. E eu gostaria que você olhasse comigo o que esse versículo nos ensina, pelo menos o todo aqui deste versículo, que claro que ele continua, pelo menos até o versículo 9, mas que eu gostaria de refletir especificamente hoje no versículo 5, introduzindo aquilo que nós vamos conversar nos outros dias. Então, vamos ler comigo Tito, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: Por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Pai bondoso, nós estamos aqui diante da Tua palavra, desejosos, ó Deus, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos faça pensar e refletir sobre o que o Senhor deseja de nós como igreja, sim, no nosso contexto, nas nossas adversidades, nos nossos desafios, e também daquilo que o Senhor nos deixou ter méritos também, mas que possamos olhar para a Tua palavra, fazer uma avaliação individual e ao mesmo tempo coletiva, para que assim vivamos de uma forma que o Senhor deseja. Oramos assim, ó Deus, gratos porque temos este privilégio de ler a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Uma coisa muito interessante que nós vemos desde o início, se você lembra, desde o início de toda a história, Gênesis nos conta sobre isso, que Deus ele cria toda a humanidade a partir de Adão e Eva, e a humanidade ela começa então a crescer e se desenvolver, mas ao mesmo tempo não é uma humanidade que necessariamente busca a Deus. Tanto é que Deus então decide, em um certo momento, acabar com a humanidade que estava ali, preservando Noé e sua família.
Passado o tempo, então, depois, todas as pessoas ali que vêm de toda essa geração depois de Noé, que voltam, né, e todo um povo volta ali a se ter na face da terra, a gente vê que então este povo ele se volta contra Deus. Deus, uma vez que tinha dito para que eles agora vivessem e espalhassem sobre a terra, a gente vê a história da Torre de Babel, onde as pessoas disseram, não vamos fazer o nome de Deus grande, vamos fazer o nome de quem grande? O nosso próprio nome. Vamos construir uma torre, vamos nos ver unidos e sem espalhar pela terra, uma torre tão alta que reconheça, nós somos incríveis, nosso nome vai ser grande. O que Deus faz? Só confunde e acaba. E depois disso a gente vê então que não só as línguas começaram então a formar povos, uma vez que as pessoas que falavam as mesmas línguas começaram a se juntar e começaram então a criar os seus próprios costumes, as suas próprias realidades e principalmente dali então a gente vê tanta diversidade que a gente vê no mundo como um todo. Porque a partir dessa realidade linguística, a gente vê como costumes, como cultura, como até mesmo religião começou a ser formada, uma vez que as pessoas se dispersaram. E o mundo, então, se tornou diverso, e não voltaram-se mais para Deus. Mas Deus, então, decide que Ele vai fazer o quê? Ele vai formar um povo. E Deus vai agir em toda a humanidade, alcançando a humanidade através deste povo. E a gente vê isso começando a partir de Abraão. E é interessante como a gente começa então a ver toda a história, como que Deus ele age no meio deste povo, principalmente ele sendo o rei, o governante sobre este povo. É Deus quem manda, Deus é quem dá as leis, é Deus quem dirige, é Deus quem conduz, é Deus quem protege, é Deus quem abençoa e assim é o mesmo Deus quem castiga. Mas ao mesmo tempo em que Deus, sendo o rei sobre este povo, Ele conduz o seu povo através de homens. A gente vê então a partir de Abraão que todo o período dos patriarcas, homens que vieram ali então na condução de que Deus foi conduzindo através deles para que então chegasse ali no Egito e viesse então grandes líderes. Depois outros homens como Moisés, Josué. A época depois, então, quando o povo não tinha rei, juízes foram levantados para liderar o povo e principalmente salvar o seu povo. Quando a gente vê, então, a realidade, quando o povo está ali, então, pedindo um rei, Deus levanta Saul, Davi, depois Salomão, depois o reino é dividido, outros reis tomando parte do norte, parte do sul, reis ruins na parte do norte, reis bons na parte do sul. Mas Deus conduzindo o seu povo por meio de homens. Até que então a gente vê e percebe que então estes homens são incapazes de conduzir o povo de Deus da forma como deveria ser. Porque, queridos, o fato é, nenhum dos homens ali eram tão bons o suficiente. A gente vê esses homens que foram conduzidos, por exemplo, Abraão. Terrível! Mentiu dizendo que a esposa dele era irmã dele para não dar nada. Se a gente vê outro, por exemplo, Moisés, foi considerado um dos homens mais mansos que tinha na face da terra. Deu uma cajadada na rocha para sair água. Davi, então, se a gente for perceber essa realidade, um homem ali do qual Deus escolheu para o seu povo, homem segundo o coração de Deus. Um homem terrível também. Porque que nos mostra que estes homens, por mais que Deus conduziu eles, eles não são o ponto central da história. Eles não são a quem o povo deveria se apegar e reconhecer. Estes são aqueles do qual nós temos que venerar e adorar. Porque eles são incapazes. Até então que a gente vê o Novo Testamento nos apresentando aquele que de fato é o rei sobre o povo de Deus. Ele sim deve ser adorado. Ele sim é o rei do qual nós temos que de fato olhar e dizer, ele é o nosso Salvador. Nós temos que amá-lo e nós temos que buscá-lo e devemos viver por ele e para ele. Este é Jesus. Marcos 1 vai nos dizer isso. Jesus se apresenta dizendo que o reino está próximo, porque ele, o rei, chegou. E aí depois então Jesus sobe. Jesus ele ascende aos céus, mas ele deixa outros homens para então fazer aquilo que ele então tinha com um desejo.
E através então destes homens que o Evangelho, essa mensagem da salvação, se espalhasse por todas as nações, e através destes 12 homens, homens imperfeitos, talvez um dos maiores líderes deles, só traiu Jesus 3 vezes, negou Jesus 3 vezes. Mas estes homens foram os homens do qual o Rei Jesus escolheu para que através deles, através da liderança deles, através da condução deles, da pregação do Evangelho por meio deles, o Evangelho perpetuasse por toda a terra, do qual chegasse até hoje. E nós aqui estamos conversando sobre este Evangelho. Só que ao mesmo tempo, então, quando este Evangelho ele cresce e as pessoas começam então a ser salvas e começam a ser unidas numa só fé, do qual as conecta, porque elas creem nesse Salvador, nesse que é o Rei, este que é o Senhor sobre suas vidas, aquele que é o cabeça da igreja. Paulo agora vai nos instruir que não são mais os apóstolos que conduzem a autoridade da igreja, uma vez que nenhum deles está vivo. E uma vez que a gente não tem mais a realidade de apóstolos hoje. Já disseram uma vez que apóstolo bom é apóstolo morto. Esse é um apóstolo bom, porque é um apóstolo que nós temos nas Escrituras. Hoje a gente não vê nenhuma realidade do qual nós tomamos esse título para nós, uma vez que nós não somos chamados pessoalmente por Jesus para então apresentar as pedras fundamentais da igreja, do qual Paulo vai dizer para a gente em Efésios 2:20, do qual nós somos edificados na pedra fundamental que é Cristo, no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Essa não é mais uma realidade. Nós não temos mais uma autoridade apostólica, uma vez que já temos os 12 ali, do qual Jesus nos apresenta, do qual o Novo Testamento nos apresenta. Só que, na igreja do qual se formaram, a gente vê a necessidade e a realidade de que Deus também conduz o seu povo por meio de líderes. E aqui eu já quero dizer para os irmãos que pensando sobre isso me enche de muito temor. Porque Deus conduziu todo um povo pelo deserto por meio de Moisés. Talvez não são milhares, são uns 40, 50 que nós temos aqui, mas são o mesmo povo do qual Deus nos chamou para conduzir. E dentre estes, então, a gente vê que Paulo fala para Timóteo que é importante que ele estipule estes homens. E por isso, como grande ideia aqui do que a gente vai pensar especificamente em introduzir este nosso tema aqui dos presbíteros, é que uma igreja em ordem necessita de presbíteros qualificados. Uma igreja em ordem necessita de presbíteros qualificados. A gente começa a ver ali no texto, no versículo 5, que Paulo vai dizer para a gente que a razão do qual ele deixou Tito é para que ele colocasse em ordem. Olha só o versículo 5 de novo, primeira parte ali. Ele vai dizer para a gente, por esta causa que deixei você em Creta. Qual causa é essa? Para que pusesse em ordem as coisas restantes. Certamente existiam tantas e tantas coisas do qual Tito teria a sua tarefa para ser feita. Mas uma coisa que nos chama a atenção e que talvez já nos causa até uma certa reflexão é o que é necessário para uma igreja estar em ordem. Talvez passe muitas coisas na sua cabeça. Talvez uma das coisas que você diz é que para uma igreja estar em ordem, ela precisa pelo menos de um sistema de som. Para todo mundo se ouvir, né? Eu lembro, desde quando eu era seminarista aqui, o Fábio virava para mim e falou assim, o microfone tem que estar aqui, ó. As pessoas têm que te ouvir. Cheguei aqui no primeiro ano e falou de novo. Obrigado pelo toque, Fábio. Isso aí, importante. Talvez essa seja uma realidade que talvez você pense. Não, então tá bom, não é sistema de som, é pelo menos alguns instrumentos, uma banda, né, pra gente poder cantar junto, né? Ou até mesmo, né, vai vir contribuições, então a gente precisa dos tesoureiros. São importantes, claro que são. Ou no mínimo, a gente precisa de um horário de culto, né? A gente precisa definir que horas que a gente vai se reunir pra gente cultuar. E não só isso, a gente precisa de um tempo, né? A gente precisa de um espaço. É isso que é importante para a igreja.
Mas é interessante que não é isso que Paulo deseja tratar nessa primeira realidade aqui que a gente vê. Tanto que a gente vê que isso também não é o tanto importante para Paulo, uma vez que quando ele vai tratar com Timóteo, ele também fala dessa mesma realidade, que aquilo que é importante para que a igreja esteja em ordem é quanto aos oficiais da igreja, os líderes da igreja. Em Timóteo especificamente, se você quiser depois dar uma lida, você vai ver que tanto, em Timóteo 3, a gente vê tanto os presbíteros quanto os diáconos. E hoje a gente não tem a pretensão de conversar um pouco sobre qual é o ministério dos diáconos, talvez só falar uma outra coisa aqui, um outro momento a gente até pode conversar, uma vez que Paulo não fala sobre isso para Tito, então a gente vai se atentar aqui a Tito. Mas o que Paulo vai dizer aqui, então, para Tito, que daquilo que ele deveria fazer para colocar em ordem essas coisas, é o que ele diz ali no versículo 5. Bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevi a você. Tarefa principal de Tito naquela ilha era era formar e estipular presbíteros em cada cidade, e assim, obviamente, em cada igreja. Nós já falamos um pouquinho aqui na semana passada, em que a gente não sabe exatamente quando que Paulo esteve em Creta. Creta era uma ilha, mas ele esteve acompanhado de Tito, e pregou o evangelho ali, e tendo as pessoas convertidas, ele falou, você fica, eu vou com Timóteo, continuando a nossa jornada, que depois ficou em Éfeso, e você então tem essa tarefa aqui, de estipular em cada cidade, em cada grupo de pessoas, em cada localidade, em cada igreja, presbíteros. E isso é essencial para a ordem da igreja. Claro que as demais coisas, como eu mencionei aqui, são importantes. Lógico que são. Queridos, graças a Deus pelo ministério, por exemplo, do louvor, da tesouraria, os outros ministérios do qual a igreja tem, do qual conduz a realidade da igreja, é muito bom. Graças a Deus que a gente tem um teto que nos permite ouvir da palavra de Deus, do som, que é muito importante, para que o irmão consiga ouvir com clareza e eu consiga guardar minha garganta e poder pregar por mais tempo nessa vida. Graças a Deus por isso. Mas, queridos, isso são coisas que são ajustadas e diante dos contextos e diante das necessidades. E por isso que Paulo não pretende tratar sobre estas coisas, mas sim sobre aquilo que é essencial e importante para a realidade, a necessidade e a saúde da igreja. Por isso que Paulo diz que era necessário que estipulasse, então, os presbíteros. E aqui, então, eu gostaria de talvez pensar em algumas realidades para nós, principalmente sobre a realidade do presbitério, dos presbíteros aqui ditos, e do qual talvez isso traz algumas reflexões para as nossas vidas, para a saúde da nossa igreja. A primeira delas ali é que a gente vê uma realidade que Paulo parece mostrar para Tito que ele deveria estipular presbíteros dentro da própria igreja. Não parece, no contexto do qual a gente vê aqui, uma vez que ele deveria estipular presbíteros em cada igreja, que então Tito ele deveria abrir um currículo lá, abrir uma vaga de emprego, do qual as pessoas iriam, os pastores, os presbíteros, desejosos então de preencher aquela vaga, deveriam colocar ali então o seu currículo, para então poder encontrar ali um emprego, algo assim do tipo. Não é isso. A ideia, principalmente da ideia de constituir presbíteros, envolve tanto a ideia de estipular quanto formar, dentro da realidade da própria igreja. Os presbíteros dentro da igreja, vistos pela igreja, como pessoas que viriam então a conduzir, a liderar a igreja. A segunda realidade que a gente vê aqui é uma pluralidade de presbíteros. Queridos, em nenhum lugar do Novo Testamento, do qual a gente vê, principalmente no contexto da igreja, a palavra presbítero ela vai aparecer até mesmo no Novo Testamento, quando se refere aos anciãos do povo.
Mas quando Paulo vai tratar e quando a gente vê a realidade das igrejas, em nenhum momento você vai encontrar a palavra presbítero no singular. Todas as vezes que nós encontramos, e principalmente quando Paulo diz para Timóteo e para Tito de formar essa liderança, ele diz para ser formado numa realidade plural. Mas você pode dizer o seguinte, então, não, mas é que Paulo está dizendo que ele deveria formar nas cidades, então certamente teria mais do que um. Mas quando Paulo escreve para Timóteo, é uma igreja do qual Timóteo estava pastoreando ali. E ele deveria também constituir uma pluralidade de presbíteros junto com ele. Certamente, quando Tito e Timóteo estavam ali liderando essas igrejas, Tito, no caso específico, conduzindo essas igrejas, essas cidades, e Timóteo em Éfeso, provavelmente no início eles estavam realmente sozinhos. Mas essa não é a pretensão da palavra de Deus e não é a pretensão até mesmo do que Paulo escreve para eles. Uma igreja saudável precisa de mais de um oficial que de fato conduza a vida da igreja. Nós não vemos em nenhum lugar no Novo Testamento que a autoridade da igreja ela se dá em uma única pessoa, a não ser que seja Cristo o cabeça da igreja. Mas em termos de nós, terrenos humanos, pessoas normais, em nenhum lugar a autoridade da igreja se dá em uma única pessoa. E queridos, isso traz segurança. Tanto para a igreja, quanto até mesmo para aquele que conduz a igreja. Porque a condução da igreja, o pastoreio da igreja, não é mais colocado sobre os ombros de um único homem. Sim, a igreja do Senhor, Cristo Jesus, Ele é o noivo e a igreja é a noiva. E ela é muito valiosa para ficar na autoridade de um único homem. Para ficar na pretensão e no desejo e na realidade de um único homem. Graças a Deus que Deus, em sua soberania, disse que era necessário para a condução da igreja que tivesse realidade de presbíteros, de mais de um, pelo menos. Porque, queridos, quando a gente vê a realidade de pastores aí ao redor do nosso mundo evangélico, a gente vê como pessoas usam a autoridade pastoral, usam a liderança da igreja para muitas vezes colocar os seus próprios interesses, para enganar o povo, para fazer aquilo do qual é distante da palavra de Deus, uma vez que a autoridade é colocada só sobre ele. E a igreja fica alheia a toda a realidade, porque ele é o pastor, ele é ungido, então não toque no ungido do Senhor. Isso não é a realidade das Escrituras, a Bíblia não nos ensina isso. E uma vez então que a gente vê a necessidade de pluralidade de líderes, isso torna uma segurança para a igreja. Uma vez que a igreja é quem coloca estes ali para conduzir ela, dizendo, olha, estes homens são diferentes. Estes homens têm pensamentos diferentes, têm cabeças diferentes, têm ideias diferentes, têm até mesmo interpretações bíblicas diferentes. E isso é bom para a igreja, porque a igreja não vai estar apenas sob o domínio de uma única pessoa. Isso traz algumas realidades, até mesmo porque a autoridade da igreja se torna uma autoridade compartilhada. A gente começa a perceber que agora, então, o contexto de quem é a autoridade sobre a igreja não é um único nome. Queridos, nós temos um certo contexto, que eu diria, de certa forma, um contexto católico. Alguns dos irmãos aqui saíam dessa realidade do catolicismo. Talvez até mesmo não tão frequentantes, até mesmo antes, mas pelo menos sabiam ou conviviam com uma realidade nesse sentido. E o que a gente vê muitas vezes é que neste contexto nós acabamos trazendo para a igreja um aspecto muito clerical da autoridade da igreja.
onde é o homem ali que tem toda a autoridade, ele é quem manda. Nós temos igrejas até ao nosso redor aí, do qual vão chamar até mesmo o pastor de pai espiritual. Isso não existe nas Escrituras. E aí começamos a criar uma idolatria da pessoa do pastor. Nós depositamos a base das nossas vidas, o sustento das nossas vidas na pessoa que é o pastor, porque é ele quem tem a autoridade. É ele quem conduz a igreja. E a igreja, então, ela obedece, muitas vezes, de uma obediência cega, e é muitas vezes, do qual a gente tem visto cada vez mais, pessoas relatando abusos que sofreram por conta da autoridade de pastores. Porque é ele quem tem essa autoridade. Mas, queridos, e se você enxerga dessa forma, se você talvez deposita a sua fé, se a base da sua vida cristã ela está na pessoa do pastor. Sim, eu não quero, de novo, eu não quero me livrar do fato de que Deus me chamou para servir os irmãos como exemplo, para conduzir os irmãos através da palavra de Deus para a vontade de Deus. Isso me enche de amor, com certeza. Mas, queridos, a sua vida ela não pode estar baseada na minha pessoa. A sua fé, a sua alegria, o sustento de quem você é e da sua caminhada cristã, ela não pode estar baseada na minha pessoa, porque eu quero te ajudar a conduzir a sua vida, a basear a sua vida em Cristo, na pessoa de Cristo Jesus, assim como eu tenho colocado a minha vida nele. Ele que é o cabeça da igreja. Eu sou só parte de um membro, como os irmãos são. Eu preciso ser pastoreado pelo Supremo Pastor, assim como o irmão precisa ser pastoreado pelo Supremo Pastor, que é Cristo Jesus. E se o irmão depositar qualquer tipo de esperança na minha pessoa, eu temo dizer isso, mas certamente o irmão vai se frustrar. Porque o Eduardo fez questão de dizer que eu sou falho aqui no começo. E de fato sou. Você pode, se quiser, gastar 15 minutos com a Giovana, você vai perceber que eu sou ruim mesmo. E certamente a Giovana ainda vai ser bondosa, porque eu sou bem pior. Eu preciso da graça do Senhor Jesus assim como o irmão. E por isso que a autoridade ela não tem que estar única e exclusivamente sobre os ombros de uma única pessoa que conduz a igreja. Não é saudável para a igreja, não é bom para a igreja. Não é isso que Paulo está nos dizendo aqui. Para uma igreja em ordem é necessário de pluralidade de presbíteros. E nós, queridos, temos presbíteros. A estipulação de presbíteros é algo bíblico e nós temos ele. Não sei se talvez o irmão que já é bastante tempo de batista vai saber muito mais isso do que eu. Por muito tempo na história dos batistas, o termo dos oficiais da igreja, né, daqueles que conduziriam a igreja, que tinham cargos oficiais da igreja, era muitas vezes confuso. E muitas vezes, né, na grande maioria das igrejas batistas no passado, usavam o termo daquilo que a gente conversou aqui um pouquinho já, sobre a realidade dos diáconos. Acho que os irmãos vão lembrar muito bem disso, daqueles que são mais batistas, né? Os diáconos que de fato lideravam a igreja, né? E já tinha aquele versículo na Bíblia, né? Resistir ao diácono e ele fugirá de você. Mas uma coisa que a gente vê, principalmente que eu mencionei na carta de Timóteo capítulo 3, ali vai contar para a gente que Timóteo deveria instituir na igreja tanto presbíteros quanto diáconos. Principalmente porque a tarefa deles era diferente. Os presbíteros, eles tinham a intenção, o propósito, principalmente de liderar nos aspectos de pastoreio da igreja.
Quanto à realidade do diácono, especificamente, ele tinha o contexto de conduzir, também de certa forma liderar, mas não tanto nos aspectos espirituais da igreja, mas principalmente nos aspectos de serviço da igreja. Tanto que se você depois fizer uma comparação, muito das qualificações de um presbítero e de um diácono que você vê lá, tanto em Timóteo 3, quanto aqui em Tito. E eu incentivo, irmão, nessa semana, estude esse texto aqui, do qual nós vamos conversar na semana que vem, das qualificações dos presbíteros. Olhe depois em casa, dos versículos 5 até o versículo 9, pense sobre isso e ore sobre isso. Uma das coisas que a gente vai ver de diferença é que a principal coisa diferente que a gente vê do que os presbíteros deveriam fazer e do que os diáconos não é desejado deles é de ser aptos para ensinar. A responsabilidade dos diáconos não cai sobre os ombros dos diáconos de ter o papel de ensinar, de conduzir, de liderar por meio da palavra de Deus. Obviamente, Colossenses 3 vai dizer para a gente que a gente tem que aconselhar uns aos outros. Que a gente tem que ensinar uns aos outros, instruir uns aos outros diante da realidade da vida cristã. Cada um tem essa responsabilidade uns para com os outros. Nós temos essa vida de comunhão e nós precisamos conviver através da palavra de Deus. A palavra de Deus habita no nosso meio dessa forma. Mas Deus não cobrará os diáconos de fazer isso de forma pública. Não é responsabilidade deles. E aí, por conta disso, muitas das igrejas batistas, principalmente para fugir do termo presbítero, para não confundir na ideia de que eles não eram presbiterianos, acabaram meio que deixando de lado o termo presbítero em muitas igrejas batistas. Tanto é que daí a realidade do qual nós vemos isso se aplica para nós, estou chegando para a gente hoje, é que nós somos uma congregação ainda do qual pertencemos à primeira igreja batista de Atibaia, a APIBA. E os irmãos sabem muito bem, o pastor Mendes conduziu a APIBA por muito tempo, a gente tem até uma frase dele ali. Ele conduziu então percebendo essa realidade, e aí ainda assim não querendo espantar um pouco das pessoas que eram batistonas mesmo, assim, de que agora usar o termo presbiteriano, ou presbíteros, formou aquilo que nós chamamos de liderança espiritual. E naquela época existia tanto aqueles que tinham características de presbíteros, quanto aqueles que tinham, lá na PIBA, de diáconos. Então se formou este grupo, e aí então tem essa realidade. Só que, queridos, isso é um problema, e eu creio que é um problema. Por mais que o pastor Mendes seja um homem muito importante, foi importante também para a nossa igreja. E eu não tenho nada contra ele, muito pelo contrário, foi um homem importante também para a minha vida. Mas o termo presbítero é bíblico. Está aqui dizendo que Tito deveria constituir presbíteros. E quando nós estamos se referindo à liderança espiritual, até perguntei para o Eduardo se ele lembrava a data, perguntei mais cedo, se lembrava a data do qual a igreja voltou, para então entender que tanto o Felipe quanto o Eduardo se tornariam então líderes espirituais da nossa igreja. É neste papel de presbíteros. Eduardo e Felipe devem ser vistos por nós como presbíteros da igreja. Não são pessoas que só estão servindo, mas que vão enfrentar as buchas e grandes buchas do ministério de ser presbítero da igreja. E serão cobrados da igreja, assim como serão cobrados de Deus por conduzir a sua noiva, a igreja, como presbíteros da igreja. Essa é a realidade do qual nós entendemos. Agora, obviamente, talvez você diga, tá bom, mas tem eles, mas ao mesmo tempo tem o pastor. Acho que o papel deles, seja mais no sentido de que eles são mais como que conselheiros do pastor. O pastor é que conduz a igreja e o Filipe e o Eduardo auxiliam o pastor. Sim, queridos, existe uma realidade que nós vemos nas Escrituras, que existe sim um papel daquele que vai estar, de um presbítero do qual vai se dispor mais tempo para ensinar da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 5, ali o texto que está dizendo ali, diz isso,
Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Dentre eles, os irmãos entenderam e me chamaram para que eu, então, tivesse o meu tempo disponível para ensinar e me dedicar ainda mais para ensinar os irmãos e conduzir os irmãos através da palavra de Deus. Os irmãos compram o meu tempo, e literalmente o meu tempo. Eu não sei se você sabe, mas tanto a minha filosofia ministerial quanto a filosofia do pastor, do qual me conduziu para cá, é de que o meu tempo é dos irmãos. Certamente na segunda-feira, quando eu estou de folga, aí vocês podem deixar. Mas se o irmão precisar 3 horas da manhã, pode me ligar. É para isso, meu tempo é para os irmãos. Talvez eu vou estar meio dormindo, mas é para isso. Essa é a realidade. Os irmãos compram do meu tempo para que eu esteja disponível para caminhar junto com os irmãos. Mas essa é a única diferença dos outros presbíteros da nossa igreja. Um autor de um livro chamado Jeremy Hein, em que ele escreve um livro de presbíteros da série de 9 marcas, ele chama esses homens de presbíteros leigos. Não homens, na realidade, leigos no sentido do aspecto pejorativo, né, apontando inferioridade, mas principalmente de se referir a estes que são presbíteros como o pastor da igreja, mas que também conduz a sua vida, também tendo os seus trabalhos seculares. Mas, queridos, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Eu sei que os irmãos têm, graças a Deus que ainda têm, muita estima por mim, eu louvo a Deus por isso, isso é graça de Deus, porque eu sou ruim, e os irmãos gostam de mim ainda, apesar de mim. Mas eu gostaria que os irmãos dessem muito valor, muito mais valor, ao Felipe e ao Eduardo. Porque além de toda a realidade, que, queridos, eu tenho o meu tempo para os irmãos e eles têm o tempo também para outras coisas no qual eles precisam se dedicar. E assim, ainda assim, se gastam pela igreja, oram pela igreja, se dedicam pela igreja, choram pela igreja. E, queridos, por favor, tenham alta estima, muito mais estima por estes 2 homens. Mas só para a gente terminar aqui e pensar um pouquinho no nosso tempo, uma vez então que Paulo fala sobre isso, a gente precisa refletir então o que é um presbítero. Eu gostaria de tomar esses últimos tempos aqui, vai ser rápido, eu prometo para os irmãos, para que a gente pense um pouquinho sobre isso. Presbítero, literalmente significa a palavra ancião, que poderia nos dar a ideia de alguém mais velho, nos aspectos de idade, porém, os aspectos bíblicos de presbítero não só numa realidade de alguém mais velho, mas principalmente na realidade deste que é aquele que conduz a igreja. É ele quem tem o papel de como, não um pai espiritual, tá? Não entenda dessa forma, mas assim como os presbíteros conduziam a época, a sociedade ali naquela época, os presbíteros agora da igreja conduzem também a igreja. E esse aspecto ali é, na realidade, principalmente de um presbítero sendo um líder da igreja. No sentido bíblico, então, os presbíteros são pastores que são bispos. Uma vez que o termo pastor e bispo se refere à tarefa do presbítero. Mas, Lucas, pastor e bispo não são coisas diferentes? Porque tudo bem, que a gente sabe que o pastor sou eu, Lucas, os irmãos me chamam de pastor. Mas Felipe e Eduardo não são pastor. Será que não? Ou será que a palavra de Deus não os chama de pastor? Se você for pensar que também essa realidade do qual nós entendemos como presbíteros da igreja, principalmente aqui no versículo 5, do qual Paulo deveria instruir, então, estipular, então, os presbíteros, ele chama desses presbíteros do quê? De bispo. No versículo 7. Ele diz ali no versículo 7, né, que você está escrito ali, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso, e por aí vai.
O mesmo presbítero, ele é o bispo da igreja. E quando a gente vê, não só em Atos, não só em Tito, mas em Atos capítulo 20, quando Paulo ali se despedindo dos Efésios, ele diz esses termos, sendo bem claros sobre qual é o papel do presbítero. Olha só, Atos capítulo 20, ele diz: de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E aí mais para frente, no versículo 28, ele diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Os presbíteros da igreja são pastores que são bispos. Certamente, no nosso contexto do qual nós vivemos, e está tudo bem, não tem problema nenhum. Quando os irmãos se referem ao pastor, eles estão se falando daquele presbítero do qual recebe da igreja para trabalhar na igreja. Está tudo bem se o irmão quiser continuar chamando dessa forma. Não tem problema nenhum. Mas que diante de Deus, da palavra de Deus, eu sou o pastor da igreja. Assim como junto nessa tarefa de pastorear a igreja, Filipe e Eduardo também estão. E serão cobrados disso. Tanto pelos irmãos, quanto pela igreja. Essa é a realidade do qual Tito está nos dizendo. Efésios 4:11 também nos fala sobre essa realidade de que os pastores são os oficiais da igreja também. Ele diz ali, ele mesmo, Jesus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eles são pastores que ensinam, que conduzem a igreja através da palavra de Deus. Esse é o papel do qual a gente vê aqui em Efésios capítulo 4. Agora, o que estes homens deveriam fazer? Ainda não, desculpa. Pulei o slide. O que estes homens deveriam fazer? E é isso. Ser um bispo e ser um pastor. A ideia de ser um bispo, a palavra em si, ela se refere a alguém que supervisiona. No sentido de que é alguém que é responsável. É alguém que deve zelar pela vida dos irmãos. A gente viu ali Hebreus capítulo 13, versículo 7, no versículo que a gente viu lá no começo. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois eles zelam pela alma de vocês, porque eles supervisionam a alma de vocês. Nós temos esta responsabilidade. E a segunda papel destes homens, serem os presbíteros, é de pastorear a igreja. Pastorear a igreja por meio da palavra de Deus, porque uma das suas qualificações, se você ver o versículo 9 ali de Tito 1, ele vai dizer ser apegado à palavra fiel. Não só ser apegado no sentido de que ele gosta da palavra de Deus, mas do qual ele é capaz e ele se esforça, principalmente no contexto aqui, para exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. De homens que sejam capazes e que se esforcem por ensinar a doutrina, a sã doutrina, diante da realidade de falsos mestres, do qual Tito está dizendo aqui. Agora, o que eu faço com isso? O que você, que não é presbítero, talvez você diria ser um membro de igreja normal, digamos assim. O que você faria com tudo isso, com toda essa informação do qual a gente pensou sobre aqui? 4 coisas. Primeira delas, orem pelos presbíteros da igreja. Orem não só por mim, mas orem pelo Felipe, pelo Eduardo. Orem para que Deus os conduza com graça e com misericórdia. Ore para que Deus encha o coração deles de coragem, para que eles sejam capazes de ensinar a palavra de Deus no contexto do qual eles vivem, para que eles sejam grandes modelos, para que nós não caiamos em escândalo porque algum presbítero da igreja viveu algo que não agrada a Deus. Ore para que Deus os preserve em santidade, pessoalmente e em família. Orem por eles. Se submeta aos presbíteros. Não só nós somos chamados então a zelar pela vida dos irmãos, como os irmãos são chamados então a ser submissos. E é interessante como ele diz ali no versículo 17, como quem deve prestar contas.
Os irmãos prestam contas da vida de vocês e nós prestaremos das contas de vocês para com Deus. E isso me enche de temor. Terceira coisa, com graça, esteja de olho nos presbíteros da igreja. Como eu falei para os irmãos, por favor, continuem lendo esse texto em casa essa semana. Porque essas qualificações aqui nos apontam que é necessário uma vida excelente diante de uma obra excelente. A obra excelente de conduzir a igreja de Deus necessita de homens qualificados. Homens que sejam qualificados dentro das virtudes do qual a gente vê aqui em Timóteo 3. Até mesmo para contrapor os falsos mestres do qual a gente vê dos versículos 10 até o versículo 15. Homens que não vivem de forma gananciosa, mas que principalmente vivem de forma piedosa, buscando principalmente pela graça, conduzir as suas vidas para mais perto de Jesus, se parecendo com Jesus. Por isso, queridos, nós precisamos que os irmãos estejam constantemente avaliando a vida dos irmãos, avaliando a vida dos presbíteros. Certa vez, eu lendo um livro sobre a questão da igreja, sobre a autoridade dos pastores, principalmente, a condução da liderança da igreja. O autor que escreve sobre isso é um pastor americano chamado Mark Dever, um pastor batista, que tem escrevido muito sobre a realidade da igreja e tem ajudado muitos irmãos aí no Brasil como um todo e no mundo como um todo. E ele vai dizer que sim, os líderes da igreja, eles conduzem a igreja. Mas a igreja, ao mesmo tempo que os presbíteros, eles estão ali com as mãos no volante, guiando a igreja para o caminho que deve ser, a igreja também está com a mão próxima ao freio de mão. Porque quando perceber que tem algum problema, alguma coisa que não está certo, ela puxa o freio de mão e fala, vamos parar, segura. Porque, queridos, a chave do reino dos céus não é dada ao pastor. Mateus 18 nos ensina que é dada à igreja. É a igreja que tem a autoridade do reino dos céus aqui nessa terra. Porque quando talvez os irmãos olharem na minha vida, e os irmãos devem observar isso, Lucas, sua vida não está mais condizendo com as qualificações excelentes para uma obra excelente. O irmão deve puxar o freio de mão e dizer, olha, amamos você. Espero que os irmãos ainda me amem. Mas o irmão não pode mais conduzir a noiva de Deus, a noiva de Cristo. Seja na minha vida, na vida do Eduardo, na vida do Felipe, os irmãos devem estar observando e com graça nos conduzirem e nos chamarem à repreensão, à exortação. Porque a igreja de Cristo Jesus precisa de uma condução excelente. E por fim, talvez aqui é o que o irmão gostaria, que eu gostaria que os irmãos pensassem também. Nós precisamos de mais presbíteros. Indiquem outros presbíteros. Sejam capazes de olhar na vida de outros irmãos e dizerem, olha, este irmão seria um excelente presbítero. Obviamente isso não significa que então a gente vai começar a votar e assim, esse homem vai se tornar então presbítero da igreja. Não é assim que as coisas funcionam também. Talvez ele nem queira. Primeiro que nós temos que olhar se as qualificações se encaixam, se existe esse anseio, se existe esse desejo para continuar, para se tornar um presbítero da igreja. E Paulo, quando ensina lá em Timóteo, ele vai dizer que aquele que almeja o episcopado, o bispado, o pastoreio da igreja, uma excelente obra almeja. Por isso, nós temos que estar dispostos a olhar para os irmãos ao redor e dizer, olha, eu olho em você uma possibilidade de ser um grande presbítero da nossa igreja. Precisamos disso. Uma igreja em ordem necessita de presbíteros qualificados. A razão disso, queridos, é porque Jesus nos salvou. Jesus, aquele que é o cabeça da igreja, ele comprou a igreja e não comprou com mixaria. Ele deu a sua vida. E nós somos agora dele, e nós temos valor. E aqueles que conduzem a igreja devem encher o seu coração de temor, para então conduzir a igreja de forma excelente. Uma igreja em ordem, ela necessita de presbíteros qualificados. Então, por favor,
nós não nos esqueçamos dessas verdades, para que a nossa igreja possa viver de forma saudável, de uma forma que conduza cada vez mais a vivermos uma vida que glorifique o nosso Deus. Vamos cantar, encerrando o nosso culto, reconhecendo que nós podemos adorar este Deus em espírito e em verdade.